Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte no ar e a aula de hoje é sobre cor. Nós vamos falar bastante sobre cor. Para nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o caderno de arte ou as folhas que você já tem usado, lápis de escrever e os materiais que você tem para colorir. Lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que você tiver tá valendo para a aula de hoje. Eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Vamos começar então? Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre cor. Mas o que será que é cor? Olha aí ao redor, no lugar onde você está assistindo a sua aula. Perceba se no ambiente que você está agora existe cor. Você consegue ver alguma coisa colorida? Alguma coisa com cor? Provavelmente sim. Mas eu vou dizer para você que você só vai perceber essa cor se você tiver a luz. Porque é pela luz que a gente percebe, a gente tem essa percepção da cor. Você sabia disso? Eu me lembro de uma história que eu gosto muito de contar, que quando eu era criança, eu tinha um cobertor vermelho. E esse cobertor vermelho era o que eu mais gostava de usar. Usava quase todo dia. E eu me lembro que uma certa noite, minha mãe me colocou para dormir, me cobriu com esse cobertor vermelho, apagou a luz e me deu boa noite. E eu abri os olhos, não sei porquê, não estava com muito sono, não lembro por que eu abri os olhos, porque geralmente eu deitava e dormia. Mas nesse dia eu abri os olhos e levei um susto, porque o meu cobertor vermelho estava cinza, estava sem cor. E daí eu levantei rapidinho, sem fazer barulho para ninguém desconfiar, acendi a luz de novo. Ufa, o meu cobertor estava vermelho de novo. Então eu percebi que para a gente ter essa percepção das cores, a gente precisa da luz. Sem a luz a gente não enxerga cor alguma. Existe um fenômeno para explicar isso, mas por enquanto a gente vai entender que é isso. Para a gente perceber as cores, a gente precisa da luz. E junto com esse estudo da luz, né, com essa ideia de perceber a luz e as cores, é que os artistas gastam horas de estudo para entender esse fenômeno, para entender como é que esse processo acontece e como é que eles podem levar isso para a arte, para a pintura, para os objetos artísticos que eles produzem. É um estudo muito longo. O que a gente vai ver aqui hoje é um pedacinho desse estudo que os artistas fazem ao longo de muitos e muitos e muitos anos, para eles produzirem os objetos artísticos que a gente gosta tanto. Bom, primeira coisa que a gente vai entender hoje, que todas as cores partem de apenas 3. Sim, de apenas 3, são as cores primárias. Essas cores primárias são essas que vocês estão vendo na tela. Nós estamos vendo ali o amarelo,
nós estamos vendo o azul cian, que é um tipo de azul bem característico, que é o mais primário de todos, mas nós vamos chamar só de azul, para facilitar a nossa vida. E a terceira cor é o magenta. Nossa, o magenta deve ter pego alguém de surpresa aí, porque geralmente a gente associa as 3 cores primárias com o vermelho. Mas originalmente, nos pigmentos que os artistas usam, dos pigmentos da natureza, o magenta é a cor primária. Lá no seu estojo do lápis de cor, a cor que mais vai se aproximar do magenta é o vermelho. Então tá tudo certo se você falar que as 3 cores primárias são o amarelo, o azul e o vermelho. Espero que vocês tenham essas cores aí no estojo de vocês. Bom, e como é que os artistas trabalham com essas cores? Vocês acham que eles gostam de trabalhar com as cores primárias? Eu acho que sim, nós já vimos alguns artistas por aqui. Lembram dessa obra? Ou alguma coisa parecida com ela? Muito bem, lembra do nosso amigo Mondrian? Aquele que gostava de trabalhar com as linhas retas. E quando ele trabalhava com as linhas retas, o que ele fazia? Ele acabava desenvolvendo e criando formas geométricas, os quadrados e os retângulos. E ele gostava muito das cores primárias, porque para ele o trabalho artístico, quanto mais simples, melhor. A simplicidade é que faz a beleza da obra. Era o que ele gostava de achar. Mas tiveram outros artistas que trabalharam com cores primárias também, e só com as cores primárias. Esse artista aqui, por exemplo, o Aldemir Martins, eu gosto muito dele, porque ele fez uma série de trabalhos só retratando gatos, só pintando gatos. E esses que vocês estão vendo na tela são gatos pintados com as cores primárias. Olha que lindo, olha que bacana esse quadro, né? É um trabalho que ele também explorava as cores primárias. Muitos quadros que ele fez utilizando as cores primárias. Mais artistas? Com certeza nós temos mais. O nosso amigo Miró, que nós já vimos em alguma outra aula anteriormente, também. Vocês conseguem identificar aí as cores primárias? Já está bem visível o amarelo que ele usou no fundo, o azul nessa forma circular maior, mas tem um pontinho ali que ele colocou, o vermelho. O Juan Miró também era um artista que gostava muito das formas mais simples, das linhas brincando no espaço e das cores brincando no espaço também. Ele gostava da simplicidade tanto quanto o Mondrian, só que cada um ao seu estilo, ao seu jeito de pintar. Como o Miró gostava de brincar com a cor no espaço, mas esse espaço ainda era o espaço da tela, mas tinha um artista muito interessante, o Alexander Calder, que trouxe para o espaço mesmo essa brincadeira com a cor. O Alexander Calder é um artista famoso, ele ficou muito conhecido pelos móveis que ele criou. Então nessa imagem que vocês estão vendo ali, é um móvel, é um objeto que fica suspenso e essas formas que vocês estão vendo ali com as cores primárias, elas ficam se movendo no espaço. Então literalmente ele coloca a cor brincando no espaço. Joia, né? Mas eu falei para vocês que os artistas criam as outras cores a partir daquelas 3 cores primárias. Como é que eles fazem isso? Eles pegam dessas 3 cores primárias e vão misturando as tintas, nesse caso, né, que a cor que a gente está trabalhando é o pigmento, né? Ele mistura essas cores na paleta e vai criando todas as cores que ele quer criar. E ele consegue fazer isso muito bem com as 3 cores primárias. Como é que funciona isso? Eu contei com a colaboração hoje das minhas 2 filhas. Uma gosta muito de pintar, a outra gosta muito de editar vídeos. E as 2 fizeram um videozinho mostrando para vocês como é que acontece essa mistura de cores. Vamos assistir?
interessante? Dependendo da quantidade de tinta que se coloca ali nas misturas, diferente é a cor que sai. Mas a mistura basicamente que a minha filha fez foi essa daqui. Ela misturou o amarelo com o azul e deu o verde. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas teve uma hora que ela colocou mais amarelo nessa mistura e ela conseguiu um outro tom de verde. Então, olha que interessante, quanto mais eu coloco de um pigmento ou de outro, eu vou tendo tons diferentes de cor. Eu vou tendo um verde mais azulado, ou um amarelo mais esverdeado, ou um verde mais amarelado. Assim é que vai acontecendo a combinação das cores. Se eu misturar o amarelo com o magenta, ou com o vermelho, eu vou ter um laranja. Também vai acontecer a mesma coisa. Se eu colocar mais amarelo, eu vou ter um tom de laranja. Se eu colocar mais um magenta, eu vou ter outro tom de laranja. E assim dá para ir brincando com essas combinações. E se eu misturar o magenta com o azul, eu vou ter o violeta, ou o roxo, como vocês chamam também. Mas depende também o tom. O violeta é um pouquinho mais claro, o roxo talvez fique um pouquinho mais escuro, porque ele tem mais azul. O violeta tem um pouquinho mais de magenta. Interessante como dá para ir brincando com essas cores e criando outros tons. E os artistas, claro, além dessas três cores primárias, se eles trabalharem com o pigmento branco e o preto, eles conseguem ainda clarear ou escurecer essas cores. E a diversidade é enorme, eles podem criar qualquer cor que eles estejam vendo. Se eles quiserem reproduzir, eles mexem, misturam as tintas e conseguem chegar no tom exato do objeto que eles querem retratar. É um exercício de olhar, um exercício de misturar, e só aprende quem faz, quem mistura. Lembra do Ademir Martins? Ele também gostava de misturar, né, as tintas e ir criando outros tons e outras tonalidades de cores. Vocês estão vendo ali que como ele gostava muito de retratar os gatos, né? Ele criou gatos de diversas cores e com aquela mistura que a gente acabou de ver ali. Ele misturando as cores primárias, ele descobriu as cores secundárias e colocava isso nas telas como vocês estão vendo. Olha que interessante aquele gato verde na primeira tela. É bem possível. Na arte, na pintura, no desenho, quando a gente está exercitando esse trabalho artístico, a gente pode brincar com a cor que a gente quer. E esse trabalho com a cor, esse experimentar, esse mexer com esse colorido, deixar os tons mais claros ou os mais escuros, para os artistas também tem um outro significado. Geralmente, essas cores também podem ser classificadas de outra forma. Eu posso dizer que essas cores são frias ou cores quentes. Vamos entender melhor? Eu trouxe aqui o trabalho de um artista chamado Pablo Picasso. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. O Pablo Picasso, ele teve várias fases na carreira dele. Mas uma fase que ficou muito marcante na trajetória dele, a história da arte chama de fase azul. E como vocês estão vendo ali, ele trabalhava muito com a cor azul. Mas se ele colocasse sempre o mesmo azul, sempre do mesmo tom, sempre da mesma tonalidade, ele não conseguiria esse efeito que ele conseguiu na tela. Então, o que ele pega? Ele pegava o azul, né? Misturava lá com outras tintas, com o preto ou com o branco para clarear ou para escurecer, e ia trabalhando com esses tons de azul na tela. Mas reparem que esse quadro é um quadro triste, é um quadro frio, é um quadro sombrio, né? Então a ideia de usar a cor azul nesse quadro também tem a ver com a sensação que o artista queria passar para as pessoas, porque era realmente uma fase que ele estava passando, que ele estava muito triste. Um amigo muito querido dele havia morrido, ele estava passando por muitas dificuldades, inclusive financeiras, e a única coisa que restava para ele era pintar, mas a tristeza dele era tão grande que a única cor que expressava essa tristeza era a cor azul, e por isso a fase azul na vida do Picasso. Mas reparem como ele consegue explorar essas tonalidades do azul mais escuro até o azul mais claro. Aqui na pele dos personagens, né, do rosto, é claro que tem um tom mais amarelado, mas até esse tom ele conseguiu deixar mais gelado, mais pálido. Pera aí, professora, quer dizer que se eu encostar o dedo aqui no quadro eu vou sentir frio?
Não é isso. É a nossa sensação ao olhar para essas cores, né? A gente perceber que elas são cores mais frias, que elas tendem a ter essa sensação de frio. Nesse quadro em específico, eu acho que o artista foi muito feliz em passar essa sensação, porque a gente consegue imaginar que esses personagens estão passando muito frio. Até pela posição do corpo, né? Eles estão encolhidos ali, as roupas são azuladas escuras, né? O lugar que eles estão não demonstra nenhuma luz do sol, nada. Então não passa uma sensação de calor, passa justamente o contrário, uma sensação de frio. E é um quadro triste. Então, geralmente os artistas quando usam, fazem uso dessas cores mais frias, geralmente, não quer dizer que é sempre, mas geralmente eles colocam essa tendência de um quadro ser mais melancólico, mais tristonho, mais frio, né? Essa sensação, essa ideia que dá pra gente quando a gente olha para o quadro. Mas é claro que o Picasso não ficou só nessa fase azul, né? Logo ele se apaixonou, ele casou, teve uma vida muito melhor e ele passou para a fase rosa. Então ele usava, por um bom tempo, ele começou a usar cores mais pro tom de rosa. E o rosa vem da onde? Quem sabe? Se eu misturar o vermelho, que é uma cor quente, né? Eu vou misturar o vermelho com o branco, eu vou ter tons rosados também. É claro que eu vou misturando com outras cores junto. Mas aqui vocês estão vendo aí o contraste, né, da obra da fase azul para o contraste da fase rosa. Aqui ele tá colocando um tema terno, um tema maternal, inclusive o nome desse quadro é Maternidade. E as cores quentes aqui, né, esses tons de rosados e beges, passam pra gente a sensação de aconchego, de carinho, de cuidado. Então, olha que interessante como as cores passam sensações pra gente. Às vezes a gente nem percebe, mas realmente tem essa intenção dos artistas na hora de escolher as cores. Vamos ver outro artista? Olha esse aqui. Esse artista se chamava Henri Matisse e ele gostava muito das cores puras, sem mistura. Quanto mais pura a cor, melhor. Vocês estão vendo aí que nessa obra ele deu o nome de Harmonia em Vermelho. E pelo nome da obra vocês já estão vendo que ele usou muito o vermelho. Mas junto com esse vermelho, ele vai colocando também alguns lugares o azul, alguns lugares o verde, que são as cores opostas, digamos assim, são as cores frias. E essas cores frias, nesse caso aqui, vão acalmando o vermelho, vão acalmando o laranja, o amarelo também, tá? Mas olha só como ele gostava de usar cor. Aqui o retrato da Madame Matisse, da senhora Matisse, a esposa dele. E reparem como no rosto dela aqui, ele já tá brincando com as cores de uma forma diferente. E ele coloca uma grande mancha de cor verde no rosto dela. Lembram da história do retrato que a gente já vem falando há algum tempo? Com a invenção da fotografia, né, os retratos dos artistas ganharam um jeito diferente de ser feitos. Então aqui o Matisse, como ele gostava muito da cor, ele trabalhava a cor de uma forma intencional e muito diferente. Assim como essa que vocês estão vendo ao lado do gato, né? Esse gato amarelo ali, mas tem uns lugares que ele tem uns tons esverdeados também, e brincando com o peixe vermelho que está dentro do aquário. Então, esses contrastes de cores ali, o jeito que o artista coloca essas cores uma próxima da outra, tudo isso é pensado, tudo isso é estudado, porque o artista tem a intenção de passar uma ideia pra gente. Agora, com esse olhar diferente sobre as cores que estão à nossa volta, é que eu vou chamar agora a professora Déia. E a professora Déia vai explicar direitinho para vocês o que é que nós vamos fazer na nossa atividade. Vamos lá? Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Agora que vocês já viram tantas cores, tantos quadros lindos, pinturas maravilhosas, desde a primeira aula na composição da arte abstrata, vamos então conhecer melhor essas cores que dão vida à nossa arte. Hoje vocês já conheceram nomes diferentes, já descobriram que as cores podem ser quentes, que as cores podem ser frias, que as cores podem ser primárias. Essas cores primárias, elas se misturam
e formam outras cores. E essas outras cores se misturam e formam mais outras cores. E assim nós temos essa infinidade de cores maravilhosas para a gente usar na nossa arte. Agora que vocês já ouviram sobre isso, eu vou colocar aqui no papel algumas tintas e depois vou misturá-las para vocês verem como ficam. Se você tiver tinta aí na sua casa, você pode tentar fazer. Se não, você espera quando a gente voltar para a escola, nós fazemos com vocês. Os professores realizam isso nas aulas de arte, tá bom? Mas vai ser legal porque você já conheceu, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira com as cores e descobrir quando se mistura uma com a outra o que acontece, tá bom? Então, nós temos aqui uma paleta de cores. Nós temos todas essas cores aqui. Hoje, nós vamos brincar com algumas. Vamos brincar com a cor azul, a cor amarela e a cor vermelha. Combinado? Agora, nós vamos procurar objetos de diferentes cores na casa de vocês. E podem ter formas diferentes, objetos variados. Vocês vão colocá-los em cima de uma mesa ou no chão. E então, vão observar que cores eu tenho ali. Que formas eu tenho ali. Será que essas cores são quentes? Será que essas cores são frias? E agora, como é que eu posso fazer uma composição com esses objetos e criar uma obra de arte? Vamos ver como é que fica? Eu convidei uma criança para fazer essa atividade, para vocês perceberem como dá para fazer uma atividade bem gostosa utilizando objetos da própria casa. Certo? Então, vamos ver como vai ficar essa arte. Oi pessoal, eu sou o Samuel e olha só, eu encontrei todos esses objetos aqui na casa da minha avó. Olhem quantas cores eles têm. Agora eu vou fazer uma composição abstrata. Eu só vou usar os objetos de cores bem parecidas. Vamos lá? E aí, gostaram da minha composição? Viram as cores que eu usei? O nome da minha arte é Castelo da Princesa. Agora que você fez uma obra de arte com esses objetos que você separou, agora você vai sentar, pegar uma folha de papel, um lápis e você vai desenhar o que você vê, tá bom? Desenha exatamente o que você vê. Se você vê só uma forma, desenha. Se você vê outras formas, desenhe. Desenhe o que você criou e depois pinte com as cores que você escolher. Combinado?
crianças, viram que como a gente pode fazer um trabalho artístico com as coisas que a gente tem na nossa casa? Então agora você vai fazer esse percurso aí. Comece com seus brinquedos, com os seus objetos pessoais e, se precisar, pede para algum adulto aí dessa casa para você pegar outras coisas e classifique pelas cores. Veja lá, como o Samuel fez ali no vídeo. Ele acabou escolhendo todos os objetos que tinham a cor roxa. Vocês lembram como é que faz o roxo? Misturando o azul e o magenta ou o vermelho. E depois que ele fez a composição dele, ele desenhou. Que cor que será que ele usou para pintar o trabalho dele? Ah, agora vai ficar para a imaginação de vocês. E vocês, o que vão usar? De repente, vocês podem, a partir da composição de vocês, fazer um desenho com cores quentes, com cores frias, com cores primárias ou com as cores que vocês conseguiram fazer na composição. Reparem nos tons, como é que são as cores mais fortes e mais claras. Reparem tudo isso e faz um trabalho bem bacana, bem interessante. Capricha!
Então, crianças, conseguiram perceber? É um novo olhar para as cores que estão na casa de vocês, nos objetos que vocês usam no dia a dia. Mas quando a gente para e faz essa composição e percebe a cor dos objetos, o nosso olhar muda, nosso jeito de perceber as cores fica diferente. E é isso que eu queria com essa aula. Então eu espero que durante a semana vocês continuem com esse olhar curioso com os objetos que vocês têm em casa, continuem desenhando, abusem das cores, aproveitem para colorir tudo ao seu redor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!